Olá, pessoal, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda quarta-feira aqui do Instagram. E hoje, mês de junho, começando mais uma série de lives novinha, agora no mês de junho, onde a gente vai falar sobre TDAH e TOD, que é uma comorbidade muito presente em crianças que têm TDAH, crianças e adolescentes, né? E às vezes até confundidos, né? Muitas crianças acabam recebendo o diagnóstico de TOD e às vezes não é bem um TOD, né? Às vezes é o próprio comportamento do TDAH que pode ser confundido com os sintomas, né, do transtorno positivo desafiador. Seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui comigo. Lembrando que toda quarta-feira nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH, às 19 horas aqui no Instagram, onde a gente conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E essa série de lives foi uma série muito pedida pelas mães lá no nosso grupo do WhatsApp, né, para falar sobre TOD, porque é uma comorbidade muito presente no TDAH e deixa as mães um pouco de cabelo em pé, né, sem saber como agir, sem saber como lidar, porque o TDAH já é difícil, você imagina quando tem um outro transtorno associado. Então, muito bom ter você aqui. Todo mês de junho, durante todo o mês de junho, todas as quartas-feiras, nós estaremos aqui conversando sobre um aspecto, né, dessa relação do TDAH com o TOD, aqui no nosso Papo de Mãe TDAH. E você que é psicóloga, psicopedagoga, que está aqui também, seja muito bem-vinda. Mas só para te dar fazer um convite, na verdade, né? Toda sexta-feira, 19h30, nós temos o nosso encontro aqui, né, que é de profissional para profissional, onde a gente também conversa sobre TDAH, mas numa perspectiva, né, num olhar mais voltado para o atendimento clínico, tá? Então, se você é psicóloga, psicopedagoga, tá aqui com a gente hoje, tá assistindo essa live, vem com a gente também às sextas-feiras, que sexta-feira a gente conversa, né, falando um pouquinho mais dessa relação, desse atendimento clínico de crianças com TDAH. Trago sugestões de material, de recursos, né? A gente fala sobre avaliação, sobre intervenção. É nosso momento de conversar de profissional para profissional, toda sexta-feira, 19h30. Bom? Tô vendo que tá entrando muita gente nova aqui, tem uns nomes diferentes, mas tem umas pessoas que eu já conheço. A Maísa entrou, deixa eu olhar aqui. Sandra, Maísa, Thaís. Opa! Deixa eu ver. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Karina, Nara, Bruninha, sejam muito bem-vindas aqui na nossa live, nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 19 horas. E a gente vai falar hoje sobre TDAH e TOD. Vamos falar sobre o perfil opositor desafiador. Ó, Karina de Rondônia. Rondônia aqui, que bom, Karina, seja bem-vinda. Eu tô olhando aqui o seu nome e a sua foto, estou, assim, fazendo uma relação com você lá do treinamento do Otto. É isso mesmo? Você tava lá? Tava lá no treinamento ou eu tô enganada aqui? Mas eu acho que sim. Gente, foi maravilhoso, né? Quem tá lá no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de mães, lá eu dei alguns spoilers, né? Passei algumas informações ali, mas ó, a Karina tava lá. Foi ótimo, né, Karina? E essa semana eu tô retornando, né? Quem tá me acompanhando aqui, né, lá no nosso grupo do WhatsApp, sabe que a minha mãezinha tá internada, né? Provavelmente vai ter alta amanhã, se Deus quiser. Mas por conta disso, né, e por conta também da viagem, fiquei com o meu tempo muito escasso, bem enrolado, mas acredito que a partir de amanhã que ela vai para casa, a gente vai conseguir se organizar melhor. Então eu não consegui ainda lá no grupo, né, passar todas as informações, falar tudo que aconteceu na viagem, enfim. Mas a gente vai conversar sobre isso porque foi um treinamento maravilhoso e tem muitas novidades, né, muita coisa legal que eu vou trazer para os nossos atendimentos, né, para o nosso papo aqui também de toda semana, e principalmente para você, mãe de TDAH, que está lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Onde a gente conversa todo dia sobre TDAH, onde a gente troca muita experiência, onde a gente aprende juntas lá a lidar melhor com crianças com TDAH no dia a dia, ok? Então vamos lá, pessoal.
A live de hoje, eu quero só dar uma explicaçãozinha, porque a gente vai começar uma série de lives. E quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu gosto de trabalhar com série. Por quê? Porque eu gosto de esmiuçar o conteúdo, né, de uma forma que vocês, mães, consigam compreender. E não só compreender, mas também consigam desenvolver habilidades, desenvolver, aprender ferramentas para utilizar no dia a dia. Então, todas as nossas lives, ela tem um pouquinho, né, de teoria, sim, porque eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo. Sem esse entendimento, a gente não consegue, né, entender a importância de utilizar determinadas estratégias e muito menos por que a gente está utilizando essas estratégias. Então, agir de forma assertiva envolve, em primeiro lugar, conhecimento, né? A gente entender o que está acontecendo. Por isso que não adianta só eu dizer para você o que você tem que fazer com seu filho. Você precisa entender o que está acontecendo com seu filho em primeiro lugar. Então, a gente sempre tem essa parte, e depois a gente tem uma parte mais prática, né? Onde eu trago algumas orientações, algumas dicas, né? Desenvolvo com vocês um conhecimento para que vocês possam usar em casa com o filho de vocês. Então, essa nossa série de lives também vai ser assim. Então, a gente não vai trazer tudo hoje, tá? Por isso que é importante que você fique comigo todo mês de junho, porque cada semana a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, a gente vai ampliar um pouquinho mais esse conhecimento, para que ao final do mês de junho você tenha aí um conhecimento razoável sobre o tema e também consiga lidar de forma mais assertiva com seu filho que tem TDAH e possivelmente tem um TOD ou que já tem o diagnóstico de TOD, tá bom? Então, hoje, nossa live de hoje de apresentação, a gente vai falar um pouquinho desse perfil opositor desafiador, não necessariamente voltado para o TOD, mas esse perfil, né, essa criança que tem esse comportamento e que pode ser diagnosticado com TOD ou não, porque a gente tem crianças que são um pouquinho mais opositoras, né, tem um perfil um pouco mais opositores e não necessariamente estão dentro dos critérios diagnósticos do transtorno, tá? Então a gente vai falar de um modo geral. Na semana que vem a gente vai entrar mesmo no TOD e aí a gente vai fazer aqui algumas reflexões, a gente vai ter aqui um checklist para você poder pensando, né, nos possíveis sintomas, nas possíveis características do TOD, para você começar a analisar aí o comportamento do seu filho e poder acender a luzinha amarela, né, e buscar uma avaliação caso, né, você identifique aí que existe no seu filho alguns comportamentos que podem ser indicativos do TOD. Claro que aqui a gente não faz avaliação, a gente não dá diagnóstico, não é isso, mas é importante que vocês saibam as características gerais para poder fazer, né, uma avaliação, poder observar no filho de vocês se tem alguma coisa que poderia, né, tá encaixado aí nesse transtorno e que poderia, então, ser importante uma avaliação mais aprofundada com um profissional, né, e, consequentemente, né, se fechar o diagnóstico, começar um tratamento. Ó, a Sandra tá colocando que o filho dela tem TDAH e TOD e é muito difícil de lidar. Quem tem filho com TDAH já sabe que é desafiador, né? Criar um filho com TDAH, lidar com uma criança TDAH no dia a dia. A gente sabe disso. Quando a gente acrescenta o TOD, esse desafio ele aumenta muito mais. Então, sempre que a gente tem um transtorno, seja só o TDAH ou seja só o TOD, a gente já tem uma dificuldade, né, em lidar com esse transtorno. Quando 2 transtornos ou mais aparecem juntos, o desafio é muito maior, né? A dificuldade ela aumenta e a necessidade de uma boa avaliação e um bom tratamento se torna cada vez mais importante, porque a gente precisa trabalhar com essas crianças o quanto antes para prevenir possíveis prejuízos e até minimizar, né, alguns prejuízos que já estejam acontecendo, tá bom? Então hoje a gente vai falar do TOD, claro, mas eu não vou entrar especificamente no que é o TOD, quais são os sintomas, tudo isso a gente vai falar na semana que vem. Vou explicar direitinho para vocês, né, para que vocês consigam compreender e até poder olhar para o comportamento do filho de vocês e identificar, poxa, isso aqui será que é só o TDAH ou será que tem alguma coisa além disso,
né? Então é importante que vocês saibam que a gente vai ter essa sequência. Depois que a gente falar na semana que vem sobre o TOD em si, né? A gente vai, nas outras 2 semanas, trazer estratégias. Como você, mãe de TDAH e TOD, pode lidar melhor com essas características, né, do seu filho no dia a dia. Então, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar sobre estratégias de aumento de bons comportamentos, como que a gente lida com os comportamentos inadequados, como que a gente lida com a oposição e o desafio que seu filho vai trazer no dia a dia, porque vai acontecer e a gente precisa estar preparado para lidar com esse comportamento, tá? Então a gente vai ter todo mês de junho muito assunto para falar sobre TDAH e TOD, porque são 2 transtornos extremamente complexos e extremamente comuns na infância, né? Tanto o TDAH quanto o TOD, a gente tem aí em torno de 5 a 7%, né, da população infantil, né, da população infantil tendo TDAH ou TOD, mas uma criança com TDAH, ela tem um risco maior de desenvolver o TOD, ela tem um risco maior em torno de 40 a 50%, né, mais ou menos, vamos botar aí, 40% de chance de desenvolver TOD também. E isso acontece por 2 grandes motivos. O primeiro, né, que é a questão genética, porque as áreas do cérebro que no TDAH estão com uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Peraí, a palavra fugiu. As mesmas áreas do cérebro que estão em atraso, né, de desenvolvimento no TDAH também se relacionam ao TOD. Então, por isso que é tão comum... Peraí que eu tô com uma coisinha no olho. Por isso que é tão comum a gente ter crianças com TDAH e também com TOD, porque a gente tem áreas do cérebro que são comuns aos 2 transtornos, tá? Então, em torno de 40% das crianças que têm TDAH apresentam também o TOD. Uma outra questão, além da questão genética, né, a questão do próprio funcionamento do cérebro, é a questão ambiental. A gente sabe, né, que crianças com TDAH, pela dificuldade, pela complexidade que é lidar com essas crianças no dia a dia, acaba os pais desenvolvendo um perfil de educação que oscila entre o autoritarismo e a permissividade. Por quê? A gente já falou aqui, a gente já fez várias lives aqui, né, no Instagram, e eu mostrando para vocês como funciona, né, esse perfil, esse ciclo vicioso, né, do perfil dos pais em relação ao TDAH. Mas funciona basicamente assim. A criança tem que realizar uma determinada demanda, né, uma determinada tarefa, algo do dia a dia. Os pais solicitam que a criança realize aquilo. A criança, ela não dá conta de fazer, ela não consegue fazer, ela tem dificuldade de fazer por conta do TDAH, e aí os pais começam a obrigar, né, a cobrar excessivamente que a criança faça. E aí a criança continua sem dar conta e continua sem fazer, sem conseguir fazer. E aí os pais que começam nessa postura de, entre aspas, tá, forçar a criança a realizar aquilo, né, a quase que obrigar ela a realizar aquele comportamento, eles começam a perceber que não funciona. Que quanto mais eles, né, brigam, quanto mais eles punem, quanto mais eles cobram, menos a criança dá conta. E aí os pais saem dessa postura um pouco mais autoritária e vão para uma postura um pouco mais permissiva, que é no seguinte: então ele não dá conta mesmo, então deixa que eu faço. Ele vai demorar muito para fazer, então eu faço. Exemplo: você pede para a criança arrumar o quarto. E aí, né, vai lá e pede para a criança arrumar o quarto. A criança não arruma e procrastina. E aí você vai lá e começa a brigar com a criança e bota a criança para arrumar o quarto. Ela vai lá e arruma o quarto de qualquer jeito ou do jeito dela, né? Não é do seu jeito, arrumou lá do jeitinho dela. Aí você vai lá e fica apurrinhado porque não arrumou do seu jeito, não arrumou direito. E aí você, na segunda vez, você se estressa tanto com isso que na terceira vez você fala assim: deixa que eu arrumo, porque ele não vai arrumar direito mesmo. Então esse ciclo
né, que vai do autoritarismo para a permissividade, esse ciclo vai rodando muito na criação de uma criança com TDAH. E essa inconsistência das regras, das consequências, da cobrança, né, do comportamento e da consequência que essa criança tem em relação ao seu comportamento, essas inconsistências, elas são um terreno fértil para o desenvolvimento do TOD. É claro, como eu falei, tem lá uma questão genética, né? Ok, mas não, a questão genética não é suficiente para explicar o TOD. O TOD ele é multifatorial, ele tanto tem, assim como o TDAH, né? Ele tanto tem influência genética, né, neurobiológica, como também tem influência ambiental. É uma influência múltipla, tá? Não é só uma coisa ou só outra. Então, ambientes onde essas regras, né, são inconsistentes, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, uma hora a regra vale, outra hora a regra não vale, uma hora tem punição, outra hora não tem punição, uma hora tem reforço positivo, outra hora não tem reforço positivo. Tudo isso, toda essa inconsistência na forma de lidar com a criança, com o TDAH, pode, junto com a questão biológica, lógico, né, predispor essa criança ao desenvolvimento também do TOD. Por isso que é tão comum a gente encontrar crianças com TDAH também com o TOD, tá? Nós, né, que somos profissionais, estou vendo que tem algumas psicólogas aqui, nós precisamos ter muita atenção quando recebemos uma criança, seja já com diagnóstico fechado ou seja, né, para avaliação, né, uma criança aí que não tenha diagnóstico ainda. Nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque a gente pode, né, cair numa armadilha de ou diagnosticar só o TDAH e não conseguir perceber que a criança também tem TOD, ou só diagnosticar o TOD e não perceber que ela tem TDAH também. Ou então a gente confundir, às vezes a criança tem TOD e a gente dá diagnóstico de TDAH, e às vezes a criança tem TDAH e a gente dá diagnóstico de TOD. Porque o que os pais muitas vezes chegam, né, relatando é que a criança é preguiçosa, desobediente, ela não cumpre regra, ela não obedece, né, ela não faz aquilo que é pedido, né, ela sempre deixa para depois, ela faz birra quando você manda tomar banho, faz birra quando você pede para fazer alguma coisa. Então, todo esse comportamento de desobediência, que quem já me acompanha aqui há bastante tempo já sabe que não é desobediência, né? Apesar da gente também poder ter alguma desobediência aí no meio. Mas todo esse comportamento pode ser confundido com TOD. Então, nós que somos psicólogos, né, psicopedagogos, nós que trabalhamos com a avaliação clínica, nós precisamos ter esse cuidado, né, de tanto avaliar identificando essa comorbidade, porque pode aparecer junto, e é importante a gente diagnosticar para tratar, mas também para fazer um diagnóstico diferencial, né? E uma das formas que eu assim, na minha prática, eu acredito que é a melhor forma de conseguir fazer essa distinção, esse diagnóstico diferencial de uma forma mais assertiva é fazendo uma boa análise funcional dos comportamentos da criança. Então, quem me acompanha sabe que no mês passado nós fizemos uma série de lives sobre gestão do comportamento infantil e nessa série de lives eu ensinei o passo a passo para você, mãe, você psicóloga, enfim, quem me acompanha aqui, você aprender a fazer análise funcional dos comportamentos do seu filho. Tanto, né, selecionar os comportamentos, quanto ir lá e identificar os antecedentes, as consequências, né? Você conseguir identificar qual é a função que está por trás desse comportamento, porque a função por trás do comportamento ajuda a gente a fazer um bom diagnóstico diferencial. Claro que não é a única coisa, mas é uma ferramenta muito importante para a gente que é profissional, né? Utilizar, mas você, mãe, também pode fazer em casa, né? Aprender a fazer essa análise funcional e identificar os comportamentos, porque você aprendendo a fazer, você vai conseguir agir de uma forma mais assertiva. Então, se você perdeu alguma das lives do mês passado sobre gestão do comportamento infantil,
que a gente falou sobre, né, o ABC do comportamento, onde a gente trabalhou os antecedentes, os gatilhos, as consequências que reforçam o comportamento da criança, né? A gente falou sobre as funções do comportamento e como a gente faz para mudar um comportamento, né, para aumentar os comportamentos mais adequados, né, ou mais funcionais da criança. Aqui no meu Instagram, todas as lives estão gravadas, se eu só não me engano, foram 5 lives, eu acho que foram 5, 4 ou 5, estão gravadas aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube, Juliana Deodato. Vou até colocar aqui. Eu gosto mais de assistir, né, por lá, porque lá a gente consegue parar, a gente consegue voltar, consegue adiantar. Ó, aqui, ó, canal do... Opa! Deixa eu tirar esses brilhinhos daqui. Juliana Deodato. Fixei aqui, tá? Então, quem puder, assiste lá, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem o passo a passo e conseguirem realizar essa análise funcional, tá bom? Na análise funcional, a gente vai perceber se os comportamentos da criança, né, de recusa, de realizar uma tarefa, ela tem mais a ver com uma fuga, quando ela tá querendo fugir daquela tarefa, quando ela tá querendo evitar realizar alguma coisa, alguma tarefa, ou se ela está querendo, ela está demonstrando resistência. Fugir de uma tarefa não necessariamente é resistência. Você pode querer fugir de uma tarefa porque você acha chato. Você pode querer fugir de uma tarefa porque você não dá conta de fazer. Você pode querer fugir de uma tarefa porque você está fazendo uma coisa que é mais interessante e você não quer parar. Esses geralmente são os motivos que o TDAH procrastina, que o TDAH desobedece, né? Que o TDAH não realiza aquilo que muitas vezes a gente pede para ele fazer no dia a dia. Por quê? Porque ele está fazendo uma coisa que ele gosta, ele tem que parar de fazer o que ele gosta para fazer aquilo que ele não está afim de fazer. Ou ele tem que fazer algo que ele não sabe fazer direito. Ou ele tem que fazer algo que para ele custa muito, ele vai ter que se concentrar, ele vai ter que dispor de tempo, dispor de recurso cognitivo, né, que eu chamo de combustível cerebral. Ele vai ter que depender muito de concentração, de esforço mental prolongado para realizar aquela tarefa. Então ele acaba, o cérebro dele faz com que ele fuja desse tipo de tarefa. Tarefas que são chatas, monótonas, repetitivas, que envolvem sequenciamento, passo a passo, e que exigem esforço mental prolongado da criança, a tendência é o cérebro TDAH dar um sinal para ele fugir dessas tarefas. Então, no TDAH, muitas vezes essa desobediência, ela está muito mais relacionada à fuga da tarefa, porque o cérebro TDAH tem dificuldade de se engajar nesse tipo de tarefa, do que uma disputa por poder, do que uma oposição ou um desafio à figura de autoridade. Não é que a criança está desafiando a mãe quando ela diz que não vai tomar banho naquela hora. Geralmente no TDAH não é uma questão de desafio, é uma questão de fugir daquela tarefa chata. No TOD, a questão é um pouco diferente, né? Ele tem uma questão relacionada, vou até olhar aqui para mostrar para vocês, relacionada à resistência ou recusa em se submeter às solicitações feitas por figuras de autoridade. Gente, às vezes no TOD, a criança ela se opõe até quando a solicitação ou a ordem, né, é algo que ela gosta, é algo que ela até gostaria de fazer. Mesmo sendo algo para ela que não é algo ruim, ela acaba sendo opositora àquela solicitação, ela acaba sendo resistente àquela solicitação, justamente porque foi uma figura de autoridade que colocou aquela regra, né, que fez aquela solicitação, e não foi ela que decidiu, né, foi ela que pensou quando, como e onde, né? O TOD, ele tem muito essa questão de ter controle sobre as situações, então ele tem muito essa postura de querer controlar o quando, o onde e o como ele vai fazer.
né? Tem que ser do jeito dele. Não pode ser nunca do jeito do outro, na hora que o outro quer que faça. Então a gente tem essa diferença, né? Ó, a Maísa colocou tudo que você falou igual, atividades escolares, no caso do meu filho. Então, assim, quem tem TOD, né, costuma ter alguma dificuldade, né, em executar tarefas. Mas, assim, a gente vai falar mais sobre isso semana que vem, Maísa, sobre as características, né, do diagnóstico do TOD, mas eu vou só adiantar um pouquinho. O TOD, que é até uma pergunta, eu vou responder aqui 3 perguntinhas que fizeram na caixinha de perguntas, tá? E aí eu aproveito e já comento o que você colocou. Ó, primeira pergunta, tá? Primeiro comentário que deixaram lá. Meu filho é diagnosticado com TDAH e TOD. Reclama muito de esquecer as coisas. Ok, ele tem TDAH e tem TOD. E ele reclama que esquece das coisas. Esquecimento de coisas, de realizar coisas, ou esquecimento de objetos, tudo isso geralmente está relacionado ao TDAH. Porque o TDAH tem questões atencionais que podem estar dificultando, né, prestar atenção que ele e lembrar, né, e memorizar que ele tem que, aonde ele deixou certas coisas, ou que ele tem que realizar determinada tarefa. Então isso tem muito a ver com o TDAH. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque um comportamento que é típico do TDAH pode ser usado no TOD como uma desculpa. Então o TOD, ele se opõe a realizar uma tarefa, ele pode fazer isso, se opor a realizar uma tarefa, e ele usar a desculpa de que ele esquece tudo. Ah, eu não lembrei. Então, assim, a gente tem que ficar atento, tá? Porque pode ser o esquecimento do TDAH? Pode. Mas pode ser o esquecimento como uma desculpa para se opor àquela tarefa do TOD? Pode, tá? A gente tem que ter cuidado para não fazer uma interpretação muito superficial, né? E começar a rotular a criança, né? Em relação. Ah, então tudo é desculpa. Ele tem TOD, então é desculpa. Não, necessariamente é desculpa. Às vezes pode ser realmente uma característica do TDAH, tá? Meu filho não quis fazer a tarefa da escola. A professora veio falar comigo que era pura preguiça. A gente, infelizmente, tem essas classificações, né? Esses rótulos que as pessoas colocam quando elas não sabem explicar. Eu não sei explicar o que está acontecendo, então eu vou dar uma explicação mais simples possível, né? Dizer que ele está com preguiça, dizer que ele é desobediente, né? Enfim, é mais fácil eu explicar, porque eu não sei explicar exatamente o que está acontecendo. Então, ele tá fazendo isso porque ele tá querendo chamar atenção, e não necessariamente é porque ele quer chamar atenção, mas é mais fácil pra gente interpretar assim, né? Ele não quer porque ele não quer fazer, diz que tá cansado. Mas se eu falar na mesma hora para ele jogar futebol, ele corre e não tá cansado e vai jogar futebol. Então, as pessoas que não conhecem o TDAH, elas têm dificuldade de compreender isso, tá? De compreender que o engajamento em algumas tarefas, elas são difíceis para o TDAH. E é como se fosse não é uma preguiça mental, tá? A gente pode até usar essa palavra, mas não é que seja uma preguiça, é que o cérebro tem dificuldade de iniciar tarefas que exigem um esforço maior dele. Então ele foge dessas tarefas. Por isso que ele fica toda hora buscando uma brincadeira, tá? Olha, ele sabe que tem TDAH e se distraiu com o elástico. E se distrai mesmo, Sandra. Então, ele tendo TDAH, ele acaba se distraindo. Então, a gente precisa trabalhar isso com ele, tá? Porque estratégias para ele poder compensar essa questão dos esquecimentos, ok? Alguns recursos, né, para ajudá-lo a não esquecer dos compromissos que são mais importantes, né? Alguns recursos visuais, alguns lembretes sonoros, enfim. Algumas coisas que possam ajudá-lo, tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta, que aí eu já vou entrar comentando o que a Maísa colocou. Pode acontecer de somente o TOD aparecer somente em alguns ambientes ou com uma só figura de autoridade?
Pode. O TOD, diferente do TDAH, ele pode aparecer em um único ambiente. Então, você pode ter uma criança com TOD só em casa? Pode. E na escola não aparecer os sintomas? Pode. Você pode ter um TOD que só aparece os sintomas na escola e em casa não aparece? Pode. Você pode ter um TOD que é tanto em casa quanto na escola? Pode. Então, assim, isso pode acontecer. Pode ser só com a mãe e não com o pai? Pode. O que acontece? O TOD, ele é classificado em níveis, tá? Deixa eu só abrir aqui, só para poder não errar aqui o nomezinho para vocês, porque às vezes, ó, ele pode ser classificado em níveis, leve, moderado e grave. Se os sintomas do TOD aparecerem apenas em um ambiente, ou só na casa, ou só na escola, ou só com amigos, ou só com a mãe, se for em um ambiente ou com uma figura, se for com um só, é considerado TOD leve. Se for em dois ambientes, por exemplo, o TOD aparece, os sintomas aparecem em casa e na escola, dois ambientes, é considerado TOD moderado. E se for mais de 3 ou mais ambientes, então aparece em casa, aparece na escola, aparece com amigos, aparece sei lá, na igreja que ele vai, aparece, enfim, no trabalho, se for né? Então, todos esses ambientes, se for mais de 3 ambientes, é considerado TOD grave. Então, a expressão, né, a expressão do TOD nos diferentes ambientes vai definir se o transtorno é leve, moderado ou grave, tá bom? Ó, a Cristiane falou que não sabia disso, né? Níveis de TOD, mas tem, tá? Tem sim, ok? A gravidade, né, vai variar de acordo com onde esses sintomas eles se apresentam, tá bom? Então isso é importante, gente, porque às vezes a criança em casa, ela tem um comportamento extremamente opositora, mas na escola ela não tem. E às vezes a gente, claro, existem várias explicações para isso, né? A gente depois vai falar isso melhor, mas uma das questões é que, e aí, em casa, às vezes, as regras elas não são tão consistentes, né? A criança, às vezes, não tem uma rotina bem definida, ela não tem ali as regras muito bem definidas, não são consistentes. Uma hora a regra vale, outra hora a regra não vale, uma hora pode, outra hora não pode. E quando chega na escola, as regras, geralmente, elas são mais inflexíveis, né? Então, tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário para fazer o dever. É tudo muito direcionado. Em casa, a criança é um pouco mais livre. Apesar de ter alguns horários ali, algumas tarefas, algumas demandas que os pais direcionam, mas na escola, o direcionamento, né, e as regras e as consequências, elas são mais definidas. Elas têm menos inconsistência. E por terem menos inconsistência, a criança às vezes não demonstra o TOD na escola, tá? Ou pode acontecer também o contrário, que por ser um ambiente extremamente cheio de regras, cheio né, você não pode, você tem que fazer, a criança acaba expressando a sua oposição com muito mais intensidade na escola, porque ela o tempo todo está sendo mandada, alguém está mandando ela fazer alguma coisa, alguém está querendo que ela faça alguma coisa, então ela tem que pedir para ir no banheiro, ela tem que pedir para beber água, ela não pode sair da sala a hora que quer, ela não pode levantar a hora que quer, ela tem que entrar na hora que todo mundo entra, tem que sair na hora que todo mundo sai, tem que copiar na hora que todo mundo copia. Então, excessos de regras também, regras muito rígidas, né, e sem ter também um mínimo de flexibilidade, também pode provocar esses comportamentos opositores, tá? Lembrando, o TOD, a pessoa, ela quer fazer as coisas do jeito dela, na hora que ela quer, né, e onde ela quer. Então, se você tem um ambiente onde o excesso de regras, ele fica o tempo todo
obrigando a criança a fazer sem levar em consideração essas características, a gente vai ter problema, porque a criança vai bater de frente o tempo todo com essas regras, tá? Eu não estou dizendo que a gente tem que eliminar as regras, pelo contrário, regras bem feitas e bem colocadas, com as consequências bem executadas, com consistência nisso, elas são importantes para o TOD, tanto para o TDAH quanto para o TOD. Mas quando a gente tem um ambiente onde o autoritarismo dos pais imperam, a gente vai ter conflito, né, muito grande entre uma regra e aquele que não quer executar aquela regra, tá? Então a gente precisa saber colocar a regra. Regras são importantíssimas, a gente vai aprender a fazer isso na nossa terceira live. As regras são importantíssimas, são essenciais, mas elas precisam ser colocadas de uma forma mais assertiva, estratégica e com uma comunicação mais eficiente para que ela funcione, tá? Ok? Vamos lá. Deixa eu ir para a última pergunta, que aí é o complemento aqui do que a Maísa colocou aqui em cima. Como diferenciar comportamento disruptivo do TDAH e do TOD? Deixa eu voltar aqui para a pergunta dela aqui de cima. Atividade escolar... Ah, tá. Eu comentei, né? Então, na escola pode acontecer e às vezes, por quê? O TOD, muitas vezes, ele tem uma questão de rigidez de pensamento, né? Então, ele quer que as coisas aconteçam da forma como ele espera. Então, muitas vezes, quando as coisas não saem como ele deseja, como ele acha que deveria ser, ele resiste e não aceita. E aí entra a oposição, né? Ele se opõe a essas coisas. Uma outra questão também é que muitas vezes o TOD tem uma característica de culpabilizar o outro pelos seus próprios comportamentos, né? Então, semana que vem a gente vai falar muito sobre o TOD e a gente vai entender por que isso acontece. Então, o outro, eu fiz isso, tipo, eu bati no meu colega porque o meu colega me provocou. Eu bati no meu colega porque ele falou alguma coisa que eu não gostei. E às vezes aquele colega não falou nem nada com ele. Estava falando com uma outra criança, estava falando outra coisa, mas ele já entendeu de uma outra forma, achou que era com ele, achou que estava provocando ele e partiu para cima, né? Então, isso também acontece, né, no TOD, tá? Então, como diferenciar comportamento disruptivo TDAH e do TOD? Eu expliquei um pouquinho no início sobre essa pergunta, né, quando eu falei do diagnóstico diferencial, tá? Como é que a gente diferencia comportamentos, né, perfil do TDAH com o perfil do TOD. Aquele comportamento de fugir de uma tarefa quando é do perfil do TDAH e quando é do perfil do TOD. Eu expliquei isso, tá? Agora, tanto o TDAH quanto o TOD, eles eles apresentam dificuldade na regulação emocional. Lembra que eu falei que as áreas do cérebro do TDAH que estão imaturas são as mesmas áreas, né? São quase as mesmas áreas que no TOD também tem alguma questão? Então, uma dessas áreas tem muito a ver com essa autorregulação emocional. Então, tanto o TDAH tem dificuldade, né, de autorregular as suas emoções quanto o TOD. Só que o TDAH, muitas vezes, ele se desregula pela frustração. Claro que não é só isso, mas muitas vezes o TDAH, quando ele tem uma dificuldade de regulação, né, que ele tem algum ataque de raiva, quando ele tem alguma desregulação, você pode perceber que geralmente essa desregulação está ligada à frustração, né? Então ele está frustrado porque alguma coisa não aconteceu do jeito que ele queria, ele está frustrado porque ele não conseguiu fazer alguma coisa, ou ele está frustrado porque ele tem que parar de fazer o que ele quer para fazer algo que ele não quer, e isso acaba provocando nele essa desregulação emocional. No TOD, a desregulação ela aparece também com uma intensidade, né, razoável, mas essa desregulação tem muito a ver com essa questão dele não aceitar se submeter ao outro,
né? As regras do outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente meu que tem TOD e que a gente joga, né, no consultório. Então, vou dar o exemplo do Uno. O Uno é um jogo que eu amo e que todos os meus pacientes amam. Só que o Uno tem um problema, porque o Uno, não sei se vocês já perceberam isso, existem ali, quando você compra o Uno, as regras do jogo, né? Mas independente daquelas regras do jogo, cada pessoa, cada grupinho de pessoas joga o Uno de uma forma diferente. Eu, por exemplo, né, que atendo várias crianças, eu vou dizer para vocês, cada criança que eu jogo quase que de uma forma diferente, porque cada uma tem uma forma de jogar. Tem umas que jogam utilizando regras, por exemplo, de poder colocar várias cartas do mesmo número, descartar ao mesmo tempo, tem outras que não. Tem crianças que jogam, quando bota o 9, tem que bater, quem bater primeiro, por último, tem que comprar uma carta. Tem crianças que jogam que quando bota o 7 não pode falar. E tem outras que não jogam assim. Cada criança, né, joga de uma forma. E aí, o que eu faço sempre, né? Eu passo as regras básicas antes de começar o jogo, porque eu sempre falo para meus pacientes assim, combinado não sai caro. Então, a gente vai combinar as regras para que não dê confusão na hora do jogo. Mas esse meu paciente com TOD, ele sempre quer criar uma regra nova. Agora, graças a Deus, né, ele já está em tratamento, isso mudou da água para o vinho, mas era assim no início. Ele sempre queria criar uma regra nova no meio do jogo. Sempre, sempre. E isso ele fazia com tudo na vida, porque ele não aceitava perder nunca. E ele fazia isso com tudo, com a mãe, com o pai, e ele acabava conseguindo, né, porque criava uma confusão. Então, toda vez que a gente jogava, ele criava uma regra. Ele dizia que quando era para me beneficiar, era uma regra que não podia fazer aquilo. Quando era para beneficiar ele, ele criava a regra para ele poder fazer determinada coisa. E aí, qual era a minha postura? Era, olha, essa regra não estava combinada. Ah, mas essa regra existe. Mas eu não sabia, então ela não estava combinada, ela não está valendo para essa partida. Se você quiser, a gente pode incluir essa regra na próxima partida. Mas essa partida, a gente não vai utilizar essa regra porque ela não foi combinada antes. E eu sempre mantinha essa postura. No início, ele jogava as cartas na mesa e dizia que não queria jogar mais. Claro, ele não me bateu, ele não me xingou, ele simplesmente ficava emburrado, jogava as cartas na mesa, né, misturava o jogo e não queria jogar mais. Tudo bem, você não quer jogar mais, a gente não joga mais. E ele ficava ali. Mas ele poderia ter feito alguma coisa comigo, ou se fosse com uma outra criança, ele poderia ter batido na criança? Poderia, né? No caso ali, ele simplesmente jogava as cartas, não quero mais jogar, e ficava emburrado. Até que a gente foi, eu falei assim, olha, tudo bem, você tem todo o direito de ficar chateado, só que eu não posso aceitar uma regra que ser punida por uma regra que eu não sabia que existia e a gente não tinha combinado antes. Então, ou a gente joga essa nova regra, inclui essa nova regra na próxima rodada, ou a gente não vai jogar. Porque não tem como eu jogar e aceitar uma regra que eu não sabia que existia. E aí, essa postura foi sendo mantida, né? Claro, com toda a orientação de pais, todo o trabalho que a gente foi fazendo, não é só ali, né? Mas hoje a gente joga e, assim, é super tranquilo. Quando claro, ele tem às vezes um impulso, né, de querer mudar a regra ou de querer criar uma regra nova, e ele já fala assim, aí eu olho pra ele, ele já fala pra mim assim, a gente não tinha combinado, né? Então na próxima a gente joga. Ele já reproduz a minha fala. Por quê? Porque eu ali naquele ambiente, eu mediei a situação e lidei com a situação de uma forma que eu não abri inconsistência nos combinados que a gente fez. Então, os combinados, ele não sai caro porque ele sabe que o combinado é o combinado, seja para mim ou seja para ele tem que cumprir. Né? Eu vou cumprir e ele vai cumprir. E se a gente não cumprir, acabou o combinado, não tem mais jogo. Então, essa postura, muitas vezes, é que falta nos pais, né? Não é só, então acabou, não vai jogar mais. Não é isso. É de você mediar. Você vê, eu não interrompi o jogo. Eu não falei que não ia jogar mais. Eu não disse você não sabe jogar, você não sabe perder. Eu não falei nada disso. Simplesmente, eu mantive o combinado, relembrei o combinado
Eu falei assim, ó, dessa forma fica difícil a gente jogar, né? Para que a gente consiga jogar com harmonia, tanto eu quanto você precisamos seguir as regras. Se você não consegue e quer parar, tudo bem, a gente para. Então, assim, essa postura, os pais precisam desenvolver, a gente vai falar bastante como você pode fazer isso em casa, na nossa terceira e quarta live desse mês, tá? Sobre o tema, sobre esse nosso tema de TDAH e TOD. Por quê? Porque você vai estar ensinando pro seu filho. Você não vai estar só brigando, você não vai estar só punindo, você não vai estar só, enfim, dizendo para ele que ele tá errado, que ele não sabe perder, que ele não sabe jogar. Não, você vai estar ensinando para ele uma habilidade que para ele é muito difícil. Muito difícil, né? Então, a disrupção no TDAH e a disrupção no TOD, elas aparentemente, elas são iguais ou são muito parecidas, porque a gente só tá vendo o que aparece, é o choro, é o grito, é o machucar alguém, ou é o se machucar, é jogar um objeto para longe, é isso que a gente tá vendo. Mas por trás disso aqui, desses comportamentos que a gente está observando, tem uma função. Esses comportamentos têm uma função. E é essa função aqui que a gente vai atuar. É nessa função. Porque se a função for... ele está desregulado porque ele está frustrado com uma coisa que ele imaginou na cabecinha dele que ia acontecer e não aconteceu, é uma coisa. Mas se ele está desregulado, né? Tá ali emocionalmente abalado, né? Tendo um ataque de raiva, porque ele quer impor para o outro uma vontade e uma forma de ser que ele não aceita que seja diferente, porque para ele tem que ser do jeito dele. Aí o comportamento pode ser o mesmo, mas a função muda. E a forma da gente lidar também vai mudar, né? Então, é diferente de quando a gente vai lidar com uma criança que está sofrendo porque está sendo frustrada, né? A gente vai lidar de uma outra forma, tá bom? Então, assim, TDAH e TOD são dois transtornos, como eu falei, muito comuns na infância, né? São dois transtornos que a gente vai encontrar no nosso consultório, a gente vai encontrar aí nas escolas. É muito comum o TDAH vir acompanhado do TOD, mas nem sempre esse comportamento mais opositor que a criança tem, né? A criança com TDAH tem, quer dizer que ela tenha o TOD. Semana que vem, a gente vai falar sobre todos os critérios diagnósticos do TOD, para que você consiga entender se esses comportamentos estão relacionados só ao TDAH ou também pode ser alguma outra coisa, né, um outro transtorno, e buscar uma avaliação, né, para o seu filho, tá? Porque, gente, não é só a criança que desobedece, a criança que me enfrenta, a criança que só diz não para mim, que não quer fazer nunca o que eu mando. Não é só isso. O TOD, ele tem outras características. Além dessas, ele tem outras características. Deixa eu até abrir aqui rapidinho. Ó, o TOD tem a ver com um humor mais raivoso e irritável, e a gente vai entender o que é isso. Comportamento questionador, desafiador e uma índole vingativa. Quando a gente fala de índole vingativa, os pais falam assim, mas meu filho não é vingativo, ele não faz maldade. A gente vai entender o que é isso, tá? Porque às vezes a gente não entende o que é e às vezes a gente acaba achando que é aquela criança que faz maldade, né? Vai pro programa pra fazer maldade. É isso também, mas não é só isso, tá? Então, a gente vai entender semana que vem sobre cada um desses 3 itens que eu falei. Humor raivoso e irritável, comportamento questionador desafiador e índole vingativa. Dentro desses 3 eixos, a gente vai entender quais são os itens, quais são os comportamentos que são comuns no TOD, para que a gente consiga fazer, né, entender como é que funciona, né, quais são os critérios que estão presentes nesse transtorno, porque para dizer que uma criança tem TOD, precisa cumprir todos os critérios, tá? Precisa cumprir todos os critérios. Não é só a criança ser desobediente, a criança ser desregular, brigar, ter muita raiva, não é só isso. Tem outras questões também que a gente precisa avaliar, tá? Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa
sobre esse tema? Quer deixar alguma dúvida? Lembrando que toda quarta-feira a gente está aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, 19 horas. Sexta-feira, 19h30, a gente tem nossa live de profissional para profissional. A gente vai estar aqui também na sexta-feira. Ainda não defini qual vai ser o tema, vou colocar amanhã aqui no Instagram qual vai ser o tema da nossa live de sexta. E toda quarta-feira desse mês de junho a gente vai estar falando sobre TDAH e TOD aqui no Instagram. Né? Hoje a gente falou desse perfil opositor desafiador de uma forma mais geral. E semana que vem a gente vai entrar no TOD mesmo, entendendo o que é o TOD. E nas 2 últimas semanas do mês a gente vai aprender estratégia para lidar com o TOD no dia a dia. Ok? Um beijo para todo mundo. Se não tem perguntas, vou encerrar. E semana que vem a gente se encontra aqui no nosso Papo de Mãe TDAH. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.